E aí, pessoal, tranquilos? Espero que todo mundo esteja bem. E vamos dar continuidade, no caso, aos estudos da Revolução Francesa. A gente viu que é um período bem conturbado da história da França, onde, como eu trabalhei no vídeo anterior, o antigo regime vai ser derrubado. Luís XVI, ele vai tentar fingir que aceitou a situação, mas a gente viu que não foi bem por aí. A gente viu que o terceiro estado se autoproclama Assembleia Nacional Constituinte. Nós vimos que a burguesia vai conduzir brilhantemente esse processo evolucionário. Nós vimos, por exemplo, no vídeo anterior, de que o rei tenta fugir da França. Ele é reconhecido por um grupo de mulheres. Isso foi bem abordado no vídeo anterior. E nós vimos que a França passa de uma monarquia constitucional a, no caso agora, a famosa Convenção Nacional. Que nós vimos que os grupos políticos na França estão bem definidos. Temos os girondinos, que vai ser derivado da Gironde, aquela região ficar no sudeste da França, que vai ser representada por deputados moderados. Defendiam, por exemplo, posturas conservadoras. Eram favoráveis, por exemplo, de que a França continuasse a ser uma monarquia constitucional. E eram, por exemplo, contrários à execução do nosso amigo rei. E esse grupo vai representar os interesses, como eu falei para vocês, da alta burguesia. A ala radical da revolução também vai surgir durante esse processo revolucionário. São os nossos amigos jacobinos, que é sobre eles que eu vou me ater mais na frente. Quem eram os jacobinos? Os membros da pequena burguesia. Aquela ala mais radical da Revolução Francesa, que defende reformas profundas, que defendem, por exemplo, de que os direitos, as conquistas sociais sejam estendidas a toda a população, por exemplo, da França. Eles, por exemplo, vão acabar, como eu poderia falar para vocês, também serão apoiados pelos famosos sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos parisienses, que de certa forma essa galera vai viver à margem da lei, que eles, por não usar aquela a calça característica da nobreza francesa, o culotte, vão ficar conhecidos como sans-culottes ou sem culotte. Os jacobinos defendem posturas mais radicais, defendem, por exemplo, uma revolução bem mais profunda, que atinja todos os setores da sociedade francesa, diga-se de passagem. Temos também, por exemplo, um grupo que ele não vai ter uma posição política definida, que é o famoso grupo da planície. Que esse grupo ele não tem uma posição política definida e geralmente eles vão acabar apoiando geralmente quem está no poder, como foi trabalhado na aula passada. Bom, minha gente, nessa historinha estamos vivendo um período conhecido como Convenção Nacional. Com a queda da monarquia, a França acaba se tornando uma república. Mas o debate que está rolando na sociedade francesa é o que fazer com o nosso amigo rei. Os jacobinos não têm dúvida de que o rei é um traidor da pátria. O que fazer com os traidores? Os jacobinos, por exemplo, vão querer que o rei perca sua linda cabeça, além de perder a coroa, lógico. Os girondinos já não defendem uma punição tão radical para o nosso amigo rei Luís XVI. Nessa historinha, os girondinos vão acabar, de certa forma, dominando esse primeiro momento da chamada Convenção Nacional. Mas, minha gente, nessa queda de braço, os jacobinos mostram sua força. Derrubam os girondinos e instalam o chamado governo jacobino, que esse governo também é conhecido como a famosa fase do terror. Cabeças e mais cabeças rolaram durante esse processo da chamada fase do terror, como é conhecida, o período entre que vai de 1793 até 1794, que vai ser o período em que os nossos amigos jacobinos vão governar na fase da força. Vai ser aquele governo bem radical, que vai trazer, por exemplo, importantes conquistas sociais, diga-se passagem. Eles vencem essa queda de braço com nossos amigos girondinos. Eles, ao vencerem essa queda de braço
com os nossos amigos girondinos, simplesmente vão governar agora a República Francesa. A República foi proclamada na França em 1793. Vai ser um curto período em que os girondinos vão acabar dominando, mas eles vão ser derrubados pelos nossos amigos jacobinos, que os jacobinos querem que as reformas, sejam levadas por mais profundidade para todos os franceses, independente de sua renda, independente de sua crença, diga-se de passagem. Bom, o que é que eles vão querer? Eles queriam, os jacobinos, reformas sociais profundas que melhorassem, repito, as condições de vida de todos os franceses. Que história é se beneficiar sua burguesia? Por que não beneficiar os camponeses? Os trabalhadores urbanos, os sans-culottes, por exemplo. Não me esqueçam, que eu já falei, viu? Os nossos amigos jacobinos, eles vão ser apoiados e muito pelos nossos amigos sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos parisienses, que esse governo jacobino é conhecido também como despotismo da liberdade, de acordo com Ronaldo Vaínfas em seu livro brilhante, diga-se de passagem. Que, minha gente, só para vocês terem ideia, quem vai acabar liderando esse governo jacobino é um tal de Maximilien de Robespierre. Maximilien de Robespierre, para quem gosta de biografia, ele nasceu no ano de 1758 e acabou morrendo na guilhotina no ano de 1794. Esse camarada vai ser o dirigente máximo do governo jacobino. Ele vai se auto-intitular o incorruptível. Uma pessoa que jamais virá se corromper. Ele vai defender isso até a sua morte, diga-se de passagem. Ele vai defender isso durante todo o período em que governar os jacobinos, durante essa fase conhecida como, na história da Revolução Francesa, como a famosíssima fase do terror. Olha, minha gente, só para vocês terem ideia, nessa historinha, o que vai marcar esse governo jacobino, lógico que as transformações sociais também vão ser muito importantes, mas o que vai marcar é o radicalismo e a perseguição política para aquelas pessoas que, de acordo com Robespierre, eram nada mais, nada menos do que inimigas do processo revolucionário francês. O que fazer com o rei? Só para vocês terem ideia, durante o período em que os jacobinos vão governar no poder, Robespierre ele vai conseguir aprovar uma lei, a chamada Lei dos Suspeitos. Que lei é essa? Qualquer pessoa que fosse considerada suspeita de trair o movimento jacobino ou governo jacobino, por que não dizer, deveria ser julgada, punida e morta na famosa guilhotina. Cabeças irão rolar. De acordo com muitos historiadores, aproximadamente 15 mil franceses, inclusive membros do governo jacobino, perderam suas lindas cabeças na guilhotina, que é o instrumento utilizado para decapitar. Decapitar é quando corta a cabeça. Muitos franceses tiveram suas cabeças cortadas, inclusive membros do governo jacobino. Inclusive membros do governo jacobino perderam suas lindas cabeças, considerados suspeitos de traírem a Revolução Francesa. Essa foi a loucura que Robespierre vai acabar cometendo durante o curto período em que os jacobinos vão acabar governando a França durante esse processo revolucionário. Que Robespierre ele vai acabar criando um termo chamado de despotismo da liberdade. Ele vai dizer que o governo, que para que exista liberdade, tem que ser um governo forte, enérgico e tirano. Como assim? Essa pergunta que até hoje os historiadores se fazem, que história é essa de misturar autoritarismo com liberdade? É um pouquinho complicado, né, minha gente? Mas, cabeças rolaram nesse instrumento, como eu falei para vocês, conhecido como guilhotina, que a guilhotina vai cantar, vai ser a grande estrela durante esse momento em que os jacobinos estão no poder.
Mas, minha gente, não só cabeças rolaram também não. Eu vou agora falar para vocês sobre uma série de conquistas que os jacobinos vão acabar empreendendo em seu governo. Uma das, uma das conquistas que eles vão acabar instituindo, eles vão acabar criando o famoso Comitê de Salvação Pública. Esse Comitê de Salvação Pública é criado no momento em que os jacobinos estão no poder e eles vão adotar algumas medidas. O Comitê de Salvação Pública é criado pelos jacobinos, liderados pelo camarada Robespierre, em que eles, ao criar esse Comitê de Salvação Pública, eles vão acabar adotando uma série de medidas visando beneficiar os franceses. Uma das medidas foi a seguinte, que eles vão acabar aprovando: o fim da escravidão nas colônias francesas. A França também tinha muitas colônias. Se eles estão lutando por liberdade, que sentido faz a França continuar insistindo no trabalho escravo? O fim da escravidão nas colônias francesas é uma medida feita pelo famoso governo jacobino, que na prática, colônias como Haiti, Martinica e Guadalupe, que eram sim colônias da França, serão beneficiadas pelo fim da escravidão. E só para vocês terem ideia, o governo jacobino, ele de certa forma, ele vai, digamos que acender a primeira chama da liberdade que vai existir, que vai acabar possibilitando, por exemplo, a independência do Haiti, que é um dos países mais pobres das Américas, a conquistarem sua liberdade. O fim da escravidão nas colônias francesas vai ser muito importante, porque não adianta lutar por liberdade, igualdade e fraternidade, e ao mesmo tempo a França possuir escravos em suas colônias. Essa medida vai beneficiar muitos cativos africanos que viviam nas colônias da França. Esse fim da escravidão vai ser muito importante para essa galera, é lógico, que vivia privada dessa liberdade. Que nem preciso entrar aqui em detalhes sobre o que é ser escravo. Você ser a propriedade privada de uma outra pessoa é muito complicado. Muito complicado mesmo. E os jacobinos vão acabar dando esse direito, extinguindo, a escravidão nas colônias da França. Bom, segunda medida do Comitê de Salvação Pública, eles vão investir em manufaturas. A Revolução Industrial está acontecendo na Inglaterra, não esqueçam disso. Os produtos manufaturados também vão acabar recebendo incentivos do governo jacobino. As manufaturas vão começar a aparecer na França, apoiados por essa medida do Comitê de Salvação Pública, que foi criado pelos nossos amigos jacobinos. Outra conquista do Comitê de Salvação Pública, proclamada pelos nossos amigos jacobinos, vai ser, por exemplo, estabelecer um valor máximo para os preços de alimentos como pães e cereais. Tabelamento dos preços dos alimentos, para que mais franceses tivessem acesso, por exemplo, ao famosíssimo pão de cada dia. Vai ser muito importante. Esse tabelamento dos preços vai possibilitar com que os franceses tenham acesso, por exemplo, a comprar um simples pão. O preço não aumenta e nem sobe. Tá lá nem aumenta, e nem sobe. Está lá estipulado pelo governo jacobino. Que essas medidas vão agradar principalmente, no caso, aos chamados sans-culottes. Essa é uma medida muito importante para os franceses. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Bom, outra conquista dos nossos amigos jacobinos, que eles vão acabar fazendo valer no território francês, vai ser, eles vão criar, por exemplo, eles vão estabelecer, para que agentes fiéis a esse Comitê de Salvação Pública possam administrar as províncias que existem na França. A França hoje é uma república com a forma mista de governos,
que lá o que existe hoje lá na França, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem estados, lá existem departamentos. Na época essas regiões vão ficar conhecidas como províncias. No caso, o Comitê de Salvação Pública vai acabar estabelecendo que agentes fiéis ao governo tenham capacidade política, econômica e administrativa para administrar, no caso, as regiões das províncias. Essa é outra medida posta em prática pelos nossos queridos jacobinos. Bom, outra medida que os jacobinos vão fazer, olha como eles vão aprofundar a radicalização da revolução. Eles vão romper com a igreja, vão criar um novo calendário. Calendário esse que vai estar totalmente desvinculado àquele nosso calendário cristão ocidental. Eles vão adotar um novo calendário que seria, por exemplo, o calendário revolucionário francês. Outra coisa que é muito importante que os jacobinos vão fazer, que até hoje vocês têm acesso, viu? No caso, é a democratização da educação. Para os jacobinos, é obrigação do Estado, é obrigação do poder público garantir que todos tenham acesso à escola. A democratização da educação é uma conquista que os jacobinos vão acabar empreendendo na França. A Revolução Francesa não vai ficar só restrita à França, não. Esses ecos da Marselhesa, a Marselhesa, mais uma vez, é o hino composto pelos voluntários de Marsella, que até hoje é o hino adotado pelos franceses. Que até já trabalhei no vídeo anterior, que tem um trechozinho dele que fala o seguinte: avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. A democratização da educação é uma conquista muito importante durante esse processo revolucionário francês. Ele vai dizer que a obrigação é responsabilidade do poder público. É responsabilidade dos governantes garantirem com que todos, sim, tenham acesso à educação. E eu queria fechar agora mais uma conquista dos jacobinos para falar que foram eles que vão acabar, durante o período em que estiverem no poder, garantindo o chamado sufrágio universal masculino. O que isso quer dizer? Que todos os homens, independente de sua renda, vão poder votar, e serem votados. O sufrágio universal masculino é estendido a todos os homens franceses para votarem e serem votados. Essas são as medidas empreendidas pelo famoso Comitê de Salvação Pública. Todas essas conquistas vão ser utilizadas durante o período em que os nossos amigos jacobinos estiverem no poder da França. Mas, minha gente, a gente não esqueçam de que também vai ser criado pelos jacobinos o famoso Tribunal Revolucionário. O que é que esse tribunal vai estabelecer? Todos aqueles considerados inimigos da Revolução vão parar na guilhotina. Inclusive, amigos de Robespierre vão acabar simplesmente parando na guilhotina. E, minha gente, o primeiro executado durante o período em que os jacobinos estiverem no poder, lógico, vai ser o famoso rei Luís XVI. Para quem gosta de data, no dia 21 de janeiro de 1793, subia ao cadafalso, subia para morrer na guilhotina o famoso rei Luís XVI. Ele foi executado em praça pública, sobre os aplausos de milhares de franceses que assistiram a essa execução do rei.
Em outubro do mesmo ano, vai acabar morrendo a sua esposa Maria Antonieta. Aí, minha gente, os membros do clero e da nobreza, não esqueçam, são considerados inimigos da Revolução. Nessa historinha, muitos nobres perderam a cabeça na guilhotina, padres, comerciantes, qualquer pessoa considerada inimiga da Revolução Francesa ia parar na bendita da guilhotina. E nessa historinha, minha gente, esse período é conhecido como a fase do terror. É por isso que muita gente vai acabar chamando esse período da Revolução Francesa da chamada fase do terror. Quem é que vai se sentir seguro num ambiente desse? Quem é que vai se sentir, aliás, perdão, seguro num ambiente desse? Amigos de Robespierre vão perder a cabeça na guilhotina. Que é aquela coisa, minha gente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Assim diz, acho que é um trecho da Bíblia que fala sobre essa parte, não me lembro agora exatamente. Bom, esse excesso de tanto terror, 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 terror e terror vai custar caro para essa galera, viu? Nessa historinha aí, minha gente, quem é que vai se sentir seguro? Ninguém. Aí, minha gente, essa loucura de Robespierre vai custar muito caro. Girondinos, viu? Preste atenção. Muitos girondinos acabaram se aliando a alguns jacobinos com medo de serem os próximos a perderem suas cabeças. O que é que eles fazem? Eles vão começar a tramar uma maneira de derrubar esse governo do poder. E sem Robespierre suspeitar, porque se ele suspeitasse, eu acho que o destino seria a guilhotina. Tanto é, minha gente, que até charges foram criadas na época. Teve uma charge que foi criada na época para criticar o excesso da Revolução, que mostra o seguinte: Robespierre mandou executar todo mundo e logo em seguida mandou executar o Carrasco. Que loucura é essa? Mas continuam as conspirações. Girondinos se aproximam de alguns jacobinos, tramam e tramam a morte de Robespierre, que nessa historinha muitos sans-culottes vão acabar se revoltando, que por sua vez apoiavam Robespierre. Nem os sans-culottes vão se sentir seguros nesse ambiente. Nessa historinha, girondinos, apoiados por alguns jacobinos, eles simplesmente vão derrubar Robespierre do poder. Que muita gente vai acabar falando que isso aí foi chamado terror para acabar com o terror. Esse golpe 1794 vai acabar simplesmente sendo patrocinado pela burguesia, porque a burguesia acreditava que eles também não iriam escapar da guilhotina. Girondinos se aliam com alguns jacobinos, conspiram contra Robespierre, derrubam ele do poder, executam ele ao lado de outros 19 jacobinos radicais. Terminava o governo jacobino para nossos amigos girondinos simplesmente chegarem ao poder. Que quando os girondinos chegam ao poder, só para vocês terem ideia, o nome desse governo deles, dos jacobinos, não, dos girondinos, aliás, perdão, vai ficar conhecido como Diretório. O governo do Diretório ele vai durar de 1795 até o ano de 1799. O Diretório vai ser um governo formado por 5 deputados e 8 ministros que vão governar a França representados pelos setores da burguesia, da alta burguesia, que por sua vez estava representada pelos girondinos. Começava o governo dos girondinos. Os girondinos chegam ao poder através da derrubada de Robespierre. Robespierre simplesmente é executado, como eu falei agora há pouco.
juntamente com outros 19 jacobinos radicais que morreram juntamente com Robespierre na guilhotina. E, minha gente, o governo do diretório, ele vai governar a França. Vai governar a França, mas, minha gente, cada vez mais os girondinos, eles não vão ter paz não, viu, minha gente? Vão governar, é lógico, evidentemente, apoiados pelos setores da burguesia, mas, minha gente, não pense que os jacobinos vão dar trégua para os nossos amigos girondinos, muito pelo contrário. Revoltas e mais revoltas camponesas vão explodir na França. Revoltas e mais revoltas de sans-culotte vão explodir na França. Os girondinos vão acabar se encarregando de destruir todas aquelas conquistas feitas pelos revolucionários jacobinos, que tanto é que quando os girondinos chegam ao poder, simplesmente eles vão acabar o quê? Restabelecendo, só para vocês terem ideia, a volta da escravidão nas colônias da França. E revoltas e mais revoltas ocorrem. Teremos, por exemplo, grupos monarquistas, sim, ainda existiam monarquistas na França. Ainda tinha uma galera que vai defender, por exemplo, com que a França voltasse a ser governada por membros da família real. Já parou para imaginar, depois de toda essa confusão, ainda tem gente que defende a monarquia, a volta da monarquia, que a França voltasse a ser o que ela era antes? Muito complicado. Muito complicado, mas enfim, vai ter uma galera que ainda se identifica e muito com os interesses da monarquia, principalmente os membros do clero e da nobreza, diga-se passagem. Aí, minha gente, nessa historinha cada vez mais, minha gente, isso era evidente nesse processo revolucionário francês, de que essa revolução era sim uma revolução comandada pela burguesia. Porque os girondinos, ao formarem o governo do diretório, cada vez mais eles vão limitar, viu? A igualdade entre os cidadãos, no que diz respeito a direitos civis. Todos são iguais perante a lei, né? Já dizia Rousseau. Mas igualdade social, como Rousseau pregava, isso não existia na França. Lembre-se, quando os girondinos retornarem ao poder. Eu já falei para vocês que os girondinos não vão ter paz. Vai ter revoltas de jacobinos, revoltas de sans-culotte, grupos monarquistas que desejam, sim, a volta, grupos monarquistas que desejam, sim, a volta da monarquia na França, e também, minha gente, vai surgir uma liderança entre os sans-culotte, um carinha chamado de François Babeuf, que ele vai acabar defendendo um movimento conhecido como a Conjuração dos Iguais. Que esse movimento, só para vocês terem ideia, ele vai explodir na França, ele vai explodir na França durante esse processo evolucionário. Eles vão simplesmente serem contrários à ideia de propriedade privada. Eles defendiam que a terra deveria ser de uso exclusivo para todos. François Babeuf, também conhecido como Graco Babeuf, ele era um jacobino. Uma liderança, por exemplo, que vai surgir entre os nossos amigos sans-culotte. Essa liderança dele vai acabar surgindo logo após a morte de Robespierre. Eles tinham inclusive um jornal chamado O Tribuno do Povo. O lema dessa galera, só para vocês terem ideia, eles defendiam igualdade ou morte. Combatiam a propriedade privada. Queriam que os direitos sociais continuassem a ser ampliados, coisa que os girondinos não queriam, tinham pavor de ouvir isso. Que, minha gente, nessa historinha, os girondinos vão acabar sufocando esse movimento. Babeuf, ele vai ser preso, ele vai acabar perdendo sua linda cabeça na guilhotina em 1797. Babeuf sonhou com a França, onde todos os franceses fossem iguais perante a lei, com conquistas e mais conquistas sociais,
Babeuf vai ser outra vítima da guilhotina e simplesmente, como eu falei para vocês, os nossos amigos girondinos não vão ter paz de forma alguma. Até que vem o famoso golpe de 18 Brumário. O golpe de 18 Brumário vai digamos, fechar esse processo revolucionário francês, onde setores da burguesia e do exército conclamam o salvador da pátria. Quem é esse salvador da pátria? O jovem Napoleão Bonaparte. Esse brilhante militar do exército francês, que não pensa que ele estava só quietinho assistindo a Revolução, não, que ele estava lutando, conquistando vitórias e mais vitórias, tudo pela glória e honra da França. Que a população, a burguesia, por que não dizer, setores do exército, enfim, até a imprensa francesa da época enxerga nesse cara como um salvador da pátria. O que é que esse salvador faz? Simplesmente, ele dá esse golpe de Estado, derruba o governo girondino e encerrando o processo revolucionário francês. A chegada de Napoleão ao poder vai ficar conhecida como Era Napoleônica, que vai se dividir em 3 momentos. O governo do consulado, a chamada fase do Império Napoleônico e o famoso governo dos 100 dias. Mas sobre todo esse período em que Napoleão esteve à frente do governo da França, eu vou trabalhar no próximo vídeo. Por aqui eu encerro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, não esqueçam disso. E colaborem para o crescimento do canal. Valeu, pessoal.